Shalom a todos. Eu aqui de novo na praça. Tem um reflexo do sol aqui, tem que virar o celular. É aqui na praça de novo, tem sol. Nós estamos no inverno, mas quando tem um solzinho e a temperatura tá assim 8 graus, 9 graus, é considerado um inverno quente. Quando a temperatura fica 8, 9 graus. A noite cai, de manhã é bem frio, mas quando está o sol assim, mas deixa eu falar outra coisa aqui, gente. Eu estava fazendo uma live na língua italiana e é muito difícil. Ai, deixa eu encostar aqui no banquinho da praça. Eu estava fazendo uma live na língua italiana, gente, é muito difícil. Porque ainda que a gente entenda um pouco da língua italiana, a gente se vira, já tem algum tempo já que eu vou aprendendo um pouco do italiano. Mas na hora que a gente vai pregar, não é fácil não, só a misericórdia de Deus. Mas eu não prego, eu leio a Bíblia. Só que assim, uma coisa é você falar um pouco da língua italiana. Outra coisa é você ler a Bíblia no italiano. A Bíblia no italiano tem umas palavras tão difíceis de entender. Tem muita coisa que eu só leio o que está escrito, nem eu sei. Eu só sei o que aquele texto significa porque eu leio na Bíblia em português. Se eu não lesse, eu não ia saber. Na Bíblia italiana tem muitas palavras difíceis de entender. A Bíblia italiana, ela é a mais próxima da original. Então, tem palavras mais antigas. E mesmo a Bíblia evangélica italiana, ela é mais próxima do original. A Bíblia católica, ela é mais próxima da original, sabia disso? Os protestantes têm medo da Bíblia católica. Eu não sei porquê, gente. Sério, eu não sei porquê que o protestante tem medo da Bíblia católica, sendo que a Bíblia do protestante veio da Bíblia católica, né? Mas vamos lá, vamos continuar a leitura para honra e glória do nome de Jesus. Nós estamos em Timóteo. Nós estamos em Timóteo 4, hoje é a última parte, para a glória de Deus. Deus abençoe aqui na leitura de Timóteo. Olha, se você conhece um pastor que não ensina Timóteo para os líderes da igreja, tipo diácono, vice-pastor, e outros nomes que dá ali na igreja, cada igreja tem uns nomes diferentes, a igreja tem bispo, a igreja tem apóstolo. Se não ensina Timóteo, leia as 1ª e 2ª Timóteo. Se a igreja não ensina para os seus obreiros o livro de Timóteo, essa igreja pode estar cometendo muitos erros. Porque a carta de Timóteo, gente, é a carta que é para todo mundo da igreja, mas é principalmente para quem é líder na igreja. Ok? Pode ser líder de evangelismo, pode ser diácono, pode ser... Ali fala das mulheres, ali fala das viúvas, é um capítulo inteiro lá falando das viúvas. Quem é verdadeiramente viúva que hoje em dia nem tem? A viúva que Paulo coloca, gente, não era apenas uma viúva que o marido morreu. Hoje, com esse negócio de Bolsa Família e tantas outras coisas, gente, nem tem mais viúva como o apóstolo Paulo coloca. Veja lá. Cuidado com quem está na igreja aproveitando. O apóstolo Paulo não dava moleza. Veja como deve ser o comportamento dos pastores, dos líderes. Gente, de diácono, Naquela época eu nem escrevia pastor, porque esse nome veio depois. Mas os pastores hoje seria presbítero, né? Na Bíblia você vai ver escrito presbítero, diácono, ou apóstolo, mas apóstolo era algo muito sério, era só
para as pessoas a qual o Senhor Jesus aparecia mesmo, e tinha prova que o Senhor Jesus realmente apareceu, que a doutrina daquela pessoa estava de conformidade com o que Cristo pregava. Então o apóstolo Paulo, por exemplo, o Senhor Jesus apareceu para ele. Só que o apóstolo Paulo tinha muitas provas para provar isso, ok? Hoje a pessoa pode ter apóstolo? Hoje pode, gente. Eu não sou nessas bitulação que... Ai, não pode ter apóstolo. Eu não sou desse... Não, pode ter apóstolo sim. Só que ele tem que provar que realmente Jesus apareceu para ele e falou. Como o apóstolo Paulo. Como a perseguição hoje, principalmente no Brasil, não é como ali... da época dos apóstolos, às vezes a gente nem sabe, porque as provações também ajudavam a entender se aquela pessoa realmente, Jesus tinha aparecido para ela ou não, ou se ela estava ali só porque ela inventou de ser apóstolo. Não é assim não, ninguém pode inventar de ser apóstolo não. Ninguém pode inventar, não, no reino de Cristo ninguém pode inventar, eu vou inventar. Essas igrejas que estão inventando, eu vou inventar igreja, vou inventar ser pastor, inventar ser apóstolo. São as igrejas de palha, elas vão tudo ser queimadas. Ok? Vamos lá? Versículo 11. Só Lucas está comigo. Então ele estava falando daqueles que tinham abandonado ele. Ele falou, Timóteo, vem ficar comigo. Então a gente crê que essa aqui é uma das últimas cartas que Paulo escreveu, porque ele fala ali que ele já estava sendo oferecido como libação. Ok? Só Lucas está comigo. Ele falando para Timóteo vir e falando que só Lucas estava com ele, que os outros tinham, cada um tinha uma cidade diferente, ok? Só Lucas está comigo, toma Marcos e traz o contigo, porque me é muito útil para o ministério, ok? Aleluia. Também enviei Tíquico a Éfeso. Algumas pessoas ele ia enviando para a cidade, porque lá tinha igreja nas outras cidades. O apóstolo Paulo não podia estar lá. Ele mandava as pessoas e mandava uma carta. É muita carta que se perdeu, gente. Vocês pensam que a Nova Aliança é só 27 livros ou carta, a maioria é carta? Não, tem muito que se perdeu, muito. Mas vamos nos contentar com as que nós temos, ok? Quando vieres, traze a capa que deixei em Troades, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Ok? Paulo não passava a mão na cabeça dos outros, igual as igrejas de hoje ensinam. Irmão, tadinho, perdoa, irmão, perdoa. Gente, perdoar é uma coisa, mas deixar Deus fazer a justiça é outra coisa. Ok? Você vai perdoar porque você não vai ficar com ódio. Se você ficar com ódio, vai fazer mal para você. Você tem que perdoar para você ter paz. Mas o apóstolo Paulo falou que aquele que causou mal para ele falou assim, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Sim, gente, eu falei hoje num áudio, eu tenho um grupo de WhatsApp. Aliás, eu tenho mais de um. E eu estava lembrando ali quando estava fazendo um áudio hoje, para honra e glória no nome de Jesus. Ok? Aleluia. Depois que entrou o protestantismo, tirou-se as obras. Tirou-se as obras. Ninguém fala mais nas obras, mas as obras é muito importante, porque cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Ok? É a Bíblia que fala, gente, não sou eu, é a Bíblia que fala que seremos julgados segundo nossas obras. Tu guarda-te também dele, porque restituiu muito as nossas palavras. Porque resistiu muito às nossas palavras. Então, quem era o tal do Alexandre? O latoeiro. Eu uso uma tradução diferente. Talvez em outra tradução está escrito de outra forma.
Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Obras. Tem que explicar para as pessoas que tudo que elas fazem, elas vão ter que dar conta para Deus. Não é levantou a mão, tô salvou para o céu. Nas multidões que o Senhor Jesus juntou ali. Quem viu o Senhor Jesus falando, quem quer ir para o céu, levanta a mão. Ah, se converteu 100 mil pessoas. Ai, gente, vai se converter, vai. Vai você também se converter. Não é assim, levantou a mão, tá salvo, vai para o céu. Deus vai julgar as obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas as nossas obras vai passar pelo fogo. Não te contaram isso, não? Está na Bíblia. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Você está falando de Jesus, está pregando o evangelho, está pregando os escritos apostólicos, a pessoa está te resistindo, está negando, está falando que não crê, e você ainda vai ficar perdendo tempo? Lá, deixa essa pessoa para lá, entrega ela na mão de Deus, segue a sua vida em frente. Gente, essa geração de hoje, o evangelho que foi pregado, eu, graças pela misericórdia de Deus, e eu me converti lendo o próprio evangelho. Glória a Deus, aleluia. Que Deus me deu oportunidade. Através de uma igreja eu só ia na igreja pegar os panfletos do evangelho para ler. O começo foi assim. E aí lendo, eu falava, eu quero esse Jesus. Ok? Deus seja louvado. Então, aqui o apóstolo Paulo fala. Ele fala que Deus pague segundo as suas obras para o Alexandre, que ele fez mal a ele. Ok? E ainda advertiu Timóteo, guarda-te dele, cuidado com ele, cuidado, evita pessoas que resistem à palavra de Deus, que você está pregando o evangelho e ela está zombando. Sai dessas pessoas, vai pregar para outras, tem tantos por aí precisando de ouvir, ok? Não obriga as pessoas a ficar na igreja. Prega o verdadeiro evangelho. Quem for de Jesus vai ficar. Vamos lá. Deus seja louvado. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Ok? Paulo reclamava assim. Paulo é Paulo, eu amo Paulo. Deus seja louvado. Tinha uma época da minha vida que eu não gostava das escritas do apóstolo Paulo, mas eu aprendi a amá-lo. Louvado seja Deus. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado. Gente. Hoje em dia, qualquer coisinha, a pessoa faz um vídeo, espalha para o mundo inteiro na internet. Olha, eu fui perseguido. Vocês não sabem o que é perseguição, gente. Brasileiro não sabe o que é perseguição. Põe tudo na internet, começa a passar o vídeo, começa para todo mundo ficar com dó. Tem coisa que faz com a mão, nem a outra mão pode saber, mas as pessoas querem ir para a mídia, querem ganhar like, quer anunciar ao mundo que ela passou por uma provação. Olha, coitadinho de mim. Olha o que fizeram comigo. Mas os apóstolos não eram assim, não. Quando Paulo foi ser julgado, passou por um julgamento, todo mundo fugiu, deixou ele sozinho. Deixou ele sozinho. E ele fala, né? Que não seja imputado. Que aquilo que eles fizeram com Paulo, abandonando Paulo, que Deus não cobrasse daquelas pessoas. Era isso que ele está falando aqui, que não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios. Por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão.
Então, alguma vez que eles queriam mandar Paulo para ser morto na boca do leão. Os bichos, as feras comiam os cristãos. E Paulo passou por esse julgamento. E naquele dia ele foi livre, ok? Olha aqui. Eles queriam mandar Paulo ir para a boca do leão. Aqui Paulo fala que todo mundo abandonou ele. Só o Senhor ficou com ele, ok? O Senhor Jesus. Às vezes escreve Senhor, mas nós sabemos que quando os apóstolos falam Senhor, estou falando de Jesus de Nazaré, ok? Quando eles falam de Deus, ou é Deus mesmo, ou é o Pai. Normalmente quando fala do Senhor Jesus, coloca Senhor. Vamos lá. E Senhor do hebraico é Adonai. Adonai, ok? Vamos lá. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu para que fosse cumprida a pregação. E todos os gentios a ouvisse e fiquei livre da boca do leão. Aleluia. Obrigado, Senhor. Às vezes Deus está dando oportunidade para o mundo se arrepender. Nós estamos vivendo um tempo que Deus está dando uma oportunidade para os crentes melhorar. Só que os crentes, muitos não estão entendendo nada. Vamos lá. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guarde-me para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Tá vendo? Aqui de novo fala de obra. Ok? Que o Senhor me guarde toda má obra. Ok? Então, tem que ser pregado sobre as obras dos crentes também. Depois, quando estiver sapecando, não sabe por que está sapecando. Ah, mas eu pensei que ele só levantava a mão, tô salvou para o céu. Aonde está escrito no Evangelho que só levantar a mão, tá salvo, vai para o céu? Está escrito, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Só que as pessoas, quando acreditavam em Jesus naquela época, gente... Primeiro que naquela época as pessoas não tinham tanta sujeira que tem hoje. As famílias não eram tão depravadas como são hoje. Mas mesmo assim, quando eles se convertiam, era muito séria a vida que eles levavam com o Senhor Jesus. Eles queriam saber o que o Senhor Jesus ensinou, como que eles deveriam viver, eles tinham essa preocupação. Então, Paulo fala que o Senhor me livre da má obra. Nós precisamos pedir, Senhor, não tem lá no Pai Nosso, mas livrai-nos do mal. Livre-nos da má obra, Senhor. Às vezes a gente está fazendo uma má obra e acha que está fazendo uma boa obra. Vamos lá, versículo 19. Saúda, agora começa a saudação, as despedidas, ok? Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo, Erasto, ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto, ok? Procura vir antes do inverno. O inverno da Europa é terrível, gente. O inverno da Europa é terrível. Terrível. Imagina, às vezes preso no calabouço de uma cadeia, nos porão lá embaixo. Frio que é terrível. Gente, quem nunca passou pelo inverno não sabe o que é frio. O inverno do Brasil é quase verão em alguns lugares da Europa. Okay? Na América também, na América do Norte também tem inverno terrível. Vamos lá. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Prudente e Lino e Cláudia e todos irmãos te saúdam. Olha o Lino aqui, olha o Lino. Sabe quem é o Lino? O Lino era o primeiro bispo, depois de Pedro, o primeiro bispo que ficou em Roma foi Lino. Eles dizem papa, gente, mas eram bispos, ok? Bispo, e tinha 5 regiões que tinham os bispos. O bispo de Roma era Lino. O negócio de papa veio depois do ano 530, parece que veio esse nome de papa, que foi... não foi Constantino, não, gente. Constantino morreu no ano 337. Nós precisamos estudar história. Estuda os livros de Eusébio, que fala da história da igreja e outros, ok? Esse nome Papa veio dar depois do ano 530 da era cristã. Constantino morreu no ano 337.
Antes eram os bispos, Lino era um bispo, ok? Aqui Paulo fala Aqui ele estava saudando todo mundo. E no meio dessa saudação tinha o Lino, ok? Que foi o primeiro bispo de Roma depois de Pedro. Vamos lá. E Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Glória a Deus, aleluia. Ok? Observa as coisas que o apóstolo Paulo falou na carta 1ª e 2ª Timóteo. Observa que você vai saber como que deve ser uma liderança de igreja. Se as igrejas não estão fazendo isso, precisa observar o que Paulo falou. Ok? E veja o evangelho que está sendo pregado hoje, e veja o que o apóstolo Paulo escreveu, e veja não só o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, todos eles. Mas principalmente Paulo, porque ele é apóstolo dos gentios, ok? E vê também os ensinamentos do Senhor Jesus. Vê o Sermão do Monte, que está em Mateus 5, 6 e 7. E aí você vai observar o que as igrejas estão pregando hoje. E o Eterno nos abençoe e nos ajude a estar firmes na fé. Aonde você estiver, esteja firme em Cristo. Ele é a nossa luz, ok? Pai, Shalom.